Voltamos ao estúdio e retomamos os nossos trabalhos agora para o último Knowledge Corner do dia de hoje. Vamos estar à conversa, ou melhor, vamos ouvir uma verdadeira aula por parte do Bruno Costa. Bruno, seja bem-vindo, bom dia, aqui estamos, dia, a palavra obrigado. é sua. Ok, muito obrigado, bom dia. Bom, vamos então passar rapidamente para a apresentação que nós temos hoje. Vou tentar ser sucinto porque ela é bastante extensa, portanto eu vou querer conversar um bocadinho convosco sobre dois tópicos. O primeiro é as tendências na área da gestão da tesouraria. Trago aqui dois estudos, duas entidades que vamos analisar um bocadinho, e depois vamos ver como é que a SAP poderá responder a estes desafios que a gestão de tesouraria nos está a endereçar. Começamos então por este processo que é, vamos iniciar por verificar quais as tendências que um estudo da JP Morgan apresenta. Em 2020, o cenário para as corporações multinacionais está num ponto de inflexão, ou seja, numa ampla gama de setores, as multinacionais estão lutando com taxas de crescimento económico divergentes em seus mercados principais, aumentando os atritos comerciais internacionais e os riscos persistentes de fragmentação geopolítica e regulatória. Paralelamente, as empresas de uma variedade de setores voltados para o consumidor continuam a lutar com uma rápida evolução nas expectativas do consumidor, abraçando a digitalização e a interrupção por negócios nascidos digitalmente. Isso gerou um ciclo de fusões e aquisições e atividades de spin-off, à medida que as empresas estabelecidas procuram aprimorar as suas estratégias e reinventar os seus modelos de negócio num cenário em mudança. Ter um modelo operacional de tesouraria ideal é mais crítico do que nunca, agora. As principais tendências que impactam a tesouraria de multinacionais apresentam um caso robusto para maior visibilidade e controlo em face de ventos contrários e reposicionamento da tesouraria para capturar oportunidades emergentes num cenário com rápida evolução. Desta forma, vamos analisar 4 tendências que a gestão de tesouraria enfrenta no momento. Primeiro, juros baixos, mas financiamento pode ficar sob pressão. Ou seja, após o corte da taxa do Fed em julho, a perspectiva das taxas de juros e rendimentos de referência tem sido favorável à emissão de títulos da dívida, de títulos em dólares americanos. Da mesma forma, os participantes do mercado esperam que o BCE mantenha uma política de baixa inflação ao tentar apoiar o crescimento e a dinâmica da inflação. Olhando mais de perto, vemos alguns obstáculos que podem afetar a liquidez e a disponibilidade de crédito no médio prazo. Para as empresas europeias e, em particular, a reestruturação em curso no setor bancário europeu e os desafios de crescimento macro podem apresentar ventos contrários adicionais para o apetite de crédito. Num cenário em que os empréstimos bancários e as linhas de crédito têm sido tradicionalmente o canal predominante para o endividamento corporativo. Em conjunto, isso sugere uma vantagem competitiva emergente para as empresas que podem aceder aos mercados de capitais e ou se podem autofinanciar durante o ciclo de negócios. Nestas condições, a necessidade de obter maior visibilidade e controle da tesouraria fica mais forte. Com a liquidez no fornecimento mais restrito, os gestores de tesouraria devem assumir a liderança na correspondência eficiente das necessidades de capital circulante nas suas subsidiárias, autofinanciando-se em investimentos de capital e aumentando os retornos sobre o fluxo de caixa existente. Há um certo declínio na volatilidade da taxa de câmbio, mas há uma maior exposição a riscos e eventos, tais como, por exemplo, agora a Covid-19. A exposição ao câmbio está incorporada nas operações diárias das empresas e tem aumentado proporcionalmente em importância à medida que expandem as cadeias de suprimento internacionais e procuram crescimento em novos mercados. Consequentemente, a gestão robusta das exposições a várias moedas das empresas é fundamental para a gestão da tesouraria. O estado atual do câmbio apresenta um paradoxo interessante. Embora a volatilidade do título de câmbio tenha diminuído nas moedas do G4 desde o início de 2019, os movimentos da moeda parecem suscetíveis a riscos binários ou de eventos. Do ponto de vista de estrutura de mercado, os mercados também viram um declínio estrutural na liquidez, criando um cenário para movimentos bruscos em reação a eventos de mercado subvalorizados. Olhando para os mercados emergentes, a volatilidade do câmbio está exposta a uma série de variáveis de alto impacto que permanecem altamente incertas. Isso inclui a trajetória das taxas de juros, nos Estados Unidos, o resultado das tensões comerciais Estados Unidos versus China, bem como riscos específicos do país, como por exemplo o Brexit. Num ambiente tão imprevisível, a tarefa de gestão de várias moedas torna-se mais importante e mais desafiadora para a tesouraria. Isso, por sua vez, requer maior visibilidade das exposições cambiais das empresas e uma abordagem mais disciplinada para gerir a liquidez em vários mercados e subsidiárias. A desglobalização e a fragmentação transfronteiriça
é outro dos pontos a falar. Embora as perspectivas permaneçam incertas, os ventos contrários gerados face a esta desglobalização estão a gerar um impacto corporativo global. Impulsionados pelas preocupações do Brexit, várias multinacionais que operavam no Reino Unido e na União Europeia aceleraram os seus planos de contingência em 2018 e 2019, mas não se limitaram a transições operacionais e identidades legais, mas passaram a mudar a estrutura corporativa e o ambiente operacional para materializar os planos de otimização da tesouraria e Estados-alvo. De uma visão mais ampla, a desglobalização também pode ser observada à escala das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, além dos ventos contrários imediatos para as cadeias de suprimento. A tensão também está a crescer nas implicações para os fluxos de investimento, de fusões e aquisições internacionais, num ambiente cada vez mais protecionista. Quanto a este pano de fundo, a tesouraria de multinacionais deve examinar como as iniciativas de centralização devem ser implementadas num ambiente internacional cada vez mais complexo e mais volátil. Isso, por sua vez, terá implicações nos modelos operacionais-alvo, nas estratégias das entidades jurídicas e na escolha de bancos e prestadores de serviços. Por último, a digitalização está a acelerar a transformação de modelos de negócio. A evolução do comportamento do consumidor e a rápida adoção de canais digitais nos maiores mercados de consumo do mundo já transformou uma série de setores, incluindo retalho, transportes, hotelaria e serviços financeiros. De um modo geral, a digitalização está a levar-nos para duas mudanças importantes de relevância para as multinacionais. Em primeiro lugar, as empresas históricas estão a lutar com o surgimento de negócios disruptores, tais como nascidos digitalmente, que trouxeram novos modelos de negócio para o mainstream, tal como o peer-to-peer, o marketplace, numa ampla gama de setores, representando um efeito direto e um desafio para modelos integrados verticalmente com muitos ativos. As empresas responderam investindo em novos canais, em experiências digitais e participando em atividades de aquisições e fusões. A segunda mudança, e mais subtil, ou é mais subtil, mas igualmente transformadora, à medida que as empresas se aproximam dos seus clientes finais, elas encontram um padrão crescente na gestão de expectativas, ou seja, hoje estamos numa era em que basta um clique para uma entrega no próprio dia. As empresas que ficam para trás neste fornecimento de experiências contínuas provavelmente ficarão em desvantagem competitiva. Tendo em consideração esta alteração de modelos B2B para B2C, tem implicações materiais nos pagamentos das empresas e na infraestrutura da tesouraria, à medida que a tesouraria passa de uma relação de um para poucos para uma relação de um para muitos. O imperativo de investir na expectativa do cliente torna-se também cada vez mais aparente. Portanto, estas são chavões que devemos ter em consideração na nossa análise e depois na segunda parte da apresentação. Este segundo estudo, que advém da Deloitte, tenta apresentar o que considerou uma pesquisa global de uma tesouraria corporativa. Na preparação desta pesquisa foram considerados os seguintes temas: quais os desafios que a tesouraria está a enfrentar, qual o uso atual dos sistemas de gestão de tesouraria, quais as novas tecnologias estão disponíveis para a gestão de tesouraria e até que ponto a gestão de tesouraria está a utilizar oportunidades e novas soluções tecnológicas. A liquidez e a gestão do risco financeiro continuam a ser duas principais preocupações dos CFOs para a gestão de tesouraria, atuando como um parceiro estratégico e um consultor interno para os negócios, tornando-se cada vez mais crítico do que nunca. A tesouraria está a demonstrar o seu valor como uma função central de liderança, apoiando quer atividades de fusão e aquisição, bem como no crescimento orgânico. Mais evidências de mudança do modelo operacional tradicional é o requisito para se tornar um centro de lucro, quase que uma área autónoma, individual na organização, embora isto seja considerado não muito importante para mais de 50% dos entrevistados. A pesquisa revela também que as equipas de tesouraria sentem-se mais confortáveis em implementar sistemas de gestão tradicionais, enquanto que outras começam a adotar novas tecnologias, tais como o RPA, a inteligência artificial, a visualização, Big Data e a blockchain. Quase unanimemente, a gestão do risco, da liquidez e ser um administrador de gestão de risco financeiro são os mandatos mais críticos que são definidos pelo CFO. O percentual de participantes que acreditavam que se tornar um centro de lucro passou de 15% para perto do dobro, para 30% já este ano. As principais metas e mandatos da tesouraria permanecem basicamente inalterados desde 2017. No entanto, surge um novo mandato que é ser um parceiro de valor acrescentado para o CFO, que reflete a transferência de tarefas estratégicas que exigem conhecimento da tesouraria experiente. A função de tesouraria também é considerada um facilitador crítico no apoio ao crescimento da empresa. Melhorar a visibilidade e a qualidade dos dados, gerir a liquidez
e a volatilidade do câmbio continuam a ser áreas mais desafiadoras para a gestão da tesouraria, num contexto de evolução da função de tesouraria global, com a crescente complexidade das operações e processos, a falta de uma infraestrutura de sistemas de tesouraria eficaz é uma limitação importante. A visibilidade dos dados passou do segundo maior desafio em 2017 para o primeiro nesta pesquisa. A volatilidade do câmbio ainda é um desafio importante, com mais de 50% das escolhas. A infraestrutura inadequada dos sistemas de tesouraria continua a ter uma grande taxa de aderência. Outros desafios também mencionados são a cibersegurança, a agilidade do negócio, o risco regulatório e conformidade e o capital circulante. O uso de ficheiros Excel tem diminuído constantemente nos últimos 2 anos, devido ao investimento em soluções de gestão de tesouraria, embora a mudança para serviços baseados na nuvem seja mais proeminente em organizações maiores. Os resultados revelam que o maior crescimento pertence aos serviços em cloud, naquilo que são os investimentos na área da tesouraria. O custo de propriedade e a complexidade percebida da implementação e manutenção dos sistemas de tesouraria continuam a ser uma barreira para a adoção de tecnologias. Muitos sistemas ainda são suportados ou aumentados com o uso de soluções caseiras, resultando numa maior operação e num maior risco. O SAP Treasury continua a ser o sistema mais usado entre os entrevistados no mercado de gestão de tesouraria. O ritmo da adoção da tecnologia está diretamente ligado à consciencialização, ou falta dela, e à percepção de necessidade da implementação de novas tecnologias para se manter à frente do seu setor. A tesouraria está ciente da interrupção positiva que pode resultar da adoção da tecnologia. No entanto, a priorização da implementação está a ser desafiada pelo tempo necessário para selecionar qual a melhor solução. Aproximadamente 70% concordaram que Visual Analytics e RPA são importantes. Apesar de um crescente entendimento do que é blockchain, continuam a haver uma certa relutância na sua adoção, havendo um aumento no Big Data e no Machine Learning. A implementação de novas tecnologias foi limitada até agora, apesar dos significativos benefícios potenciais que eles trazem para a tesouraria, como melhorar a posição de tesouraria, o risco financeiro da exposição, a gestão do capital circulante, a detecção de fraudes e a redução de erros manuais. O RPA e o Visual Analytics continuam a ser a tecnologia mais aplicadas até agora, provavelmente como resultado de implementação noutras áreas, como contas a pagar, contas a receber e salários. Portanto, a tesouraria acaba por ser sempre algo que fica no decorrer do investimento global da organização, não como um investimento unitário e individual. É claro que existem muitos drivers para a aplicação de tecnologias, como todas as áreas, tendo alguma representação a serem criticamente importantes. No entanto, os entrevistados depararam-se com decisões que consideraram adequadas, tais como a aplicação de novas tecnologias, são a mitigação de riscos e a automação de processos, como sendo uma das suas principais drivers para isso. Há um consenso geral de que os fatores de custo e a aplicação das tecnologias certas são os principais critérios para a tomada de decisão. Uma certa proporção dos entrevistados tem uma visão neutra sobre os desafios para a aplicação de tecnologias. Isto é provavelmente a população de gestores que estão a tentar obter a melhor solução e a melhor compreensão da mesma, porque não têm ainda a certeza de qual escolher. O RPA, a nova tecnologia, já está a ser aplicada em muitas áreas. Esperamos que o nível de adoção provavelmente continue a aumentar dentro da função da tesouraria, à medida que cresce na organização como um todo. Os esforços de implementação concentram-se no RPA, seguido pelo Visual Analytics. O processamento de dados é considerado o caso mais usual para o uso do RPA e do Visual Analytics. A mitigação de risco e a prevenção de fraude acabam por ser, na outra extremidade, aquilo que mais se faz. Machine Learning. Novas tecnologias já são aplicáveis hoje e os pioneiros da tesouraria estão a começar a adotá-los. Esperamos que o nível de adoção cresça também, a médio prazo. O Machine Learning e a inteligência artificial aumentam o ritmo e a escala em que as empresas podem automatizar os seus processos. A previsão, a reconciliação bancária, o backtesting são áreas consideradas mais aplicáveis na área da inteligência artificial. Atualmente, a vantagem potencial da implementação do Machine Learning e da inteligência artificial pode ser significativamente maior do que outras tecnologias. O blockchain é uma solução mais implementada em cadeias de abastecimento e financiamento, continua a ser um investimento relativamente baixo face às expectativas que se gerou há uns anos atrás. Conforme já mencionado anteriormente, os esforços de implementação estão centrados no RPA e no Visual Analytics, mas alguns entrevistados também implementaram soluções de Big Data, essencialmente para suportar a infraestrutura da tecnologia de informação e processos de pagamento. Por último, os profissionais de tesouraria devem monitorizar os regulamentos de forma proativa.
pois isso pode ter efeitos operacionais e de conformidade diretos ou indiretos. Mudanças nas normas internacionais de relatórios financeiros, IFRS, e os efeitos em cascata do Brexit são mais prováveis de afetar as funções de tesouraria nos próximos 12 meses. Regulamentos como o IFRS, MiFID II, etc., estendem-se a finanças e mercados, bem como a processamentos de informações de pessoas e indivíduos, o GDPR. Tudo isso adiciona complexidade ao papel da gestão da tesouraria dentro da organização, especificamente em relação à segmentação de dados e execução da compliance do risco. O alto percentual de seleção para IFRS provavelmente advém da norma IFRS 9, naquilo que são a gestão dos instrumentos financeiros e as regras da sua contabilização em hedges. Passando agora à segunda parte, que é como é que o SAP Treasury e a Working Management poderá responder a estes desafios que a tesouraria nos traz. A solução do SAP Treasury Management oferece a gestão do forecast de cash flow, permitindo desta forma a otimização da posição de tesouraria, bem como do capital circulante. Permite uma integração em real time com as entidades bancárias via canal SWIFT, entre outros. Permite uma determinação automática da exposição das entidades, bem como uma negociação inteligente com as plataformas de trade, caso seja necessário. Por último, permite igualmente uma análise de informação integral numa visão 360. Na solução S4, a solução do SAP Treasury está subdividida em diversas camadas e módulos. Cash e Liquidity, que tem como principais funcionalidades a gestão das informações relevantes das entidades bancárias, a gestão do processo de reconciliação bancária, podendo ser auxiliada por um componente cloud chamado Cash Application, com capacidades de Machine Learning, a análise da posição de caixa global e integrada a todos os níveis e, por último, a possibilidade de ter uma visão de fluxo de caixa cobrindo o processo de análise dos valores reais, de forecast e planeamento e previsão. Na área dos pagamentos, aqui podemos gerir todo o processo de aprovação e monitorização de pagamentos e recebimentos, gerir o processo de cash pooling ou centralização de pagamentos, quer com o In-House Bank and Payment Factory, bem como o Advanced Payment Management. E, por último, é possível gerir toda a conectividade com as instituições financeiras com o Multibank Connectivity. Na área do risco financeiro e com recurso ao módulo TRM, é possível gerir todo o processo de integração com o mercado de dados financeiros, gerir os instrumentos financeiros de financiamento, bem como de investimento, gerir o portfólio de instrumentos face à evolução do mercado, bem como de exposição do risco e, claro, toda a integração de informação com a contabilidade e a posição de tesouraria. Na área do reporting, existe um conjunto alargado de KPIs, indicadores, dashboards, que cobre todo este leque de processos descritos, bem como a resposta a requisitos legais de tesouraria. Como devem saber, o S4 é o novo ERP da SAP, que permite, através do seu Digital Core, centralizar todo o processo da operação da tesouraria, mas pode ainda ser complementado com a integração de diversas plataformas, parceiros e soluções SAP e não SAP. Com o Multibank Connectivity, poderemos garantir a ligação direta ou indireta às instituições financeiras, tais como a SWIFT, entre outras. Com o SAP Digital Payment, será facilitada a comunicação com fornecedores de serviços de pagamento, sejam eles SAP ou não SAP, facilitando e tornando seguro todo o processo end-to-end do pagamento. Com o SAP Credit Integration, é possível obter e usar informação de crédito externa, no sentido de facilitar todo o processo de gestão do crédito interno dos clientes e a sua automatização. Com o SAP Cash Application, é possível, com recurso a uma ferramenta de Machine Learning, automatizar todo o processo de compensação dos items a quando do processo de conciliação bancária. Com o Trading Platforms, é possível integrar com plataformas de trading de uma forma mais eficiente e simples. É possível ainda integrar dados financeiros de várias fontes, sejam elas conhecidas no mercado, sejam elas outros sistemas internos dos clientes. Por último, e para entidades e países com requisitos mais complexos, podemos, através do GRC, cobrir os requisitos mais específicos e locais. Em seguida, temos um conjunto de ecrãs onde é possível visualizar alguns dos embedded reports que ficam disponíveis no S4, desde o forecast e a sua liquidez, a posição de tesouraria. É possível visualizar logo no ecrã principal um conjunto de indicadores que ajudam à tomada de decisão mais rápida em função desses mesmos indicadores, não é preciso aceder a um conjunto de transações para lá chegar. A análise da posição bancária passa a ser feita com uma hierarquia ad hoc, com toda a informação necessária para ajudar à tomada de decisão.
Com esta nova solução, você poderá verificar indicadores e tomar decisões sem alternar entre sistemas, visualizar os fluxos de caixa de sistemas SAP e não SAP consolidados numa única plataforma, centralizar a gestão de contas bancárias, incluindo limites de saldos, a descoberto, taxas e análise de risco bancário, obter uma posição financeira atualizada por meio de aplicativos integrados de gestão de tesouraria, com um leque de produtos financeiros padrão bastante alargado, executar processos end-to-end para pagamentos, recebimentos e extratos, melhorar o controle e a conformidade através de ferramentas integradas de workflow, monitorização e rastreamento das alterações. Portanto, teremos uma gestão de bancos mais eficiente, cash flows muito mais integrados de todas as fontes, teremos uma visibilidade completa da nossa posição e conseguiremos desta forma tomar decisões de críticas de liquidez de forma muito mais compreendida e segura. Agradeço desde já à Salsa por permitir divulgar alguma da arquitetura do projeto que realizámos na componente de comunicação bancária com a implementação do BCM. Nesta imagem poderemos verificar que, de uma forma simplificada, o processo de comunicação bancária começamos através de um pagamento automático, de um pagamento online ou avulso, um processo de concentração bancária ou de uma transferência de salários, gerar um lote de pagamento no BCM através do processo de condensação de pagamentos. Em seguida, ocorre um processo de aprovação do lote, podendo passar por vários níveis de aprovação. Após a última aprovação, o pagamento é assinado e enviado para uma pasta segura e comunicada à SWIFT, que se encarregará de entregar ao banco os respectivos fecheiros. Em seguida, o banco via SWIFT disponibiliza o relatório de status de pagamento, sendo este integrado num cockpit de análise. Ainda no que diz respeito à comunicação com os bancos, é importado diariamente os extratos bancários, que são depois importados e reconciliados no processo SAP de reconciliação bancária, sendo também a partir do extrato dado o último status do pagamento no cockpit. Aqui algumas imagens da componente nova BCM no S4, onde podemos ver que na proposta de pagamento conseguimos saber qual foi o lote de pagamento específico que foi gerado, conseguimos monitorizar esse lote já na área da gestão de comunicações ao banco. Esse lote pode passar por um processo de aprovação num ambiente bastante mais agradável e conseguimos depois monitorizar todo o fluxo que o lote de pagamento teve, desde a sua criação até à sua aprovação, envio ao banco e confirmação no extrato bancário. Aqui algumas ressalvas do projeto da Salsa, com o contributo da Salsa, que nos indica algumas melhorias e alguns desafios que obtivemos durante o projeto. Em termos de melhorias, houve um aumento na segurança do processo, deixaram de haver uploads de fecheiros, downloads de fecheiros, passou a haver uma única plataforma de aprovação de transferências bancárias, uma única fonte de informação numa única plataforma. Neste projeto foram tratados fecheiros de pagamentos, recebimentos e extratos bancários de 6 bancos logo numa primeira wave. O processo de reconciliação bancária teve um grande aumento na taxa de conciliação graças a este projeto. Como desafios tivemos vários parceiros envolvidos, desde o IT interno, o IT externo, a equipa de tesouraria, a SWIFT e 6 instituições bancárias. A preparação do projeto foi um pouco mais complexa, dado o número de envolvidos, as tecnologias e tecnologias utilizadas e a aprendizagem, portanto, foi um bocadinho mais complexa. O alinhamento dos planos foi sempre um desafio constante e obter por parte da banca uma oferta harmonizada foi também um grande desafio. Na área do TRM, apresento aqui alguns dos alguns dos pontos fortes que o TRM nos permite trazer para as organizações que o quiserem implementar. Temos uma análise imediata com visões gerais extensas e detalhes bastante profundos do que se pretende analisar, visualizações em tempo real de posições, riscos e avaliações do mesmo, negociação de câmbios inteligente com automação fornecida por padrão com portais de negociação, integração de dados de mercado embutida, gestão end-to-end do ciclo de vida do negócio para transação de dívida, investimento e gestão de risco, grande número de produtos financeiros pré-definidos, contabilidade de hedges para risco de câmbio com suporte de requisitos IFRS e US GAAP, e também a possibilidade de gerir no GRC todo o controle de risco mais elaborado. Em suma, ter uma posição de exposição consolidada, utilizando dados de mercado o mais atuais possíveis e usando uma negociação inteligente, é possível ter uma efetiva exposição de câmbio coberta atempadamente. É o que esta solução nos permite fazer.
Neste slide conseguimos visualizar que no caso da negociação de câmbios existe normalmente um parceiro ou um broker envolvido, por forma a escolher o melhor instrumento financeiro para fazer face à exposição. Para tal, a SAP, com o Trading Platform Integration, permite gerir o processo end-to-end, desde o pedido da aquisição do instrumento até ao seu registro em SAP, evitando atrasos, erros e falhas no processo. Alguns embedded reports que a nova solução de TRM do S4 nos permite obter, onde podemos ver que graficamente conseguimos tirar logo alguns insights muito interessantes e muito ricos, sem ser preciso mais uma ferramenta, mais uma solução para poder compilar esta informação. Aqui alguns contributos também da Salsa no que diz respeito à implementação do TRM que tivemos em conjunto. Em termos de melhorias, foram eliminados os ficheiros Excel onde eram geridos os diversos instrumentos financeiros. Houve uma cobertura do processo end-to-end para instrumentos financeiros com a sua integração contabilística e na posição de caixa e tesouraria. Implementámos mais de 40 tipos de instrumentos financeiros. Houve uma melhoria no sistema de informação gigante e passámos a ter uma visão de 360 das instituições financeiras com todos os fluxos que advêm delas. Como desafios tivemos o mapeamento dos diversos instrumentos financeiros, que alguns são específicos do banco e com algumas pequenas nuances, e claro, a validação dos fluxos de caixa com o banco. Conseguimos, por vezes, detectar erros no próprio fluxo que o banco estava a emitir e que às vezes é difícil de validar, mas com o sistema é muito mais robusto e simples de defender. A gestão de tesouraria só consegue ser eficiente se tivermos uma gestão das contas a receber adequada e uma redução de risco de crédito também atribuída aos clientes, permitindo uma otimização dos fluxos de pagamento e, claro, um aumento de liquidez. Para tal, a gestão de tesouraria, por vezes, implica igualmente a implementação desta componente chamada Receivable Management, que é para otimizar toda a parte das contas a receber, para termos, de certa forma, uma liquidez mais segura e mais correta. É importante que as empresas trabalhem em estreita colaboração com os seus clientes, para garantir que os pagamentos sejam feitos o mais rapidamente possível. Dois aspectos são decisivos. Primeiro, como posso melhorar a faturação e a cobrança do meu dinheiro em aberto? Em segundo lugar, como posso minimizar o risco de garantir a cobrança de partidas vencidas e de alto risco? O Receivable Management faz parte de um conjunto integrador exclusivo que segue o princípio de o que significa que oferece uma solução única para um determinado requisito de negócio. Centraliza, automatiza e simplifica o processo de gestão de contas a receber de clientes em empresas globais. Suporta processos automatizados para a avaliação da qualidade de crédito do cliente, cobranças de dinheiro proativas e resolução de reclamações de clientes num processo end-to-end. Acelera a resolução de reclamações de clientes e reforça a aderência ao processo. Integrado perfeitamente nos processos da contabilidade central que vem no S4, genericamente oferece grandes recursos de cobrança, permite ver promessas de pagamento criadas como parte de previsão do fluxo de caixa e é possível também introduzir o cálculo de juro como um item encorajador de forçar os clientes a pagar. Aqui, no que diz respeito ao SAP Cash Application, é só uma ideia de que temos aqui uma solução cloud que vem, de certa forma, acelerar e melhorar todo o processo de reconciliação bancária e compensação da conta de clientes. Há determinadas indústrias onde eu tenho muitos clientes, imensos items na conta corrente e tenho dificuldade em saber qual é o item que tenho que alocar. Esta ferramenta tem como objetivo, com o recurso a Machine Learning, poder ajudar e, de uma forma quase sem configuração, com base em modelos de inferência, poder aplicar a melhor regra e, obviamente, o próprio utilizador de tesouraria poder mudar as regras e fazer com que o sistema aprenda com ela. Por último, teria que falar também aqui no SAP Analytics Cloud. É sempre um produto a considerar pela sua simplicidade e integração nativa com o S4. Onde há já um conteúdo standard disponível, quer para o Cash Management, quer para o TRM, onde este slide dá aqui um insight muito genérico e muito rápido de alguns mapas que já estão out of the box disponíveis no SAC. Para terminar, gostava de dizer que até há 5 anos atrás, eu também sou consultor de pré-venda e tento, obviamente, apresentar a melhor solução e a melhor arquitetura de solução para os clientes. Sempre que eu debatia-me com um tema de gestão de tesouraria avançada e bastante integrada, e sempre que encontrava como concorrência a Saja, ou o Kaibira, ou outros softwares, sentia que estava um bocadinho um passo atrás, porque não conseguia dar uma solução tão integrada e tão rica
como esta que vos dei agora aqui um pequeno insight rápido, que de facto hoje a SAP tem um portfólio de aplicações gigantesco, onde nós conseguimos, logo com a conversão para S4, ter à nossa oferta um conjunto de soluções disponíveis e depois, claro, tentar montar o puzzle deste portfólio de soluções, encaixando peças de acordo com a realidade de cada indústria, de cada solução. Portanto, fica aqui o desafio de que a tesouraria é também uma área, às vezes pode ser considerada o motor das organizações, portanto, é isso que faz pagar os ordenados e obviamente, os clientes, os fornecedores. Portanto, devemos tentar ter um sistema integrado, um sistema com toda a informação e não várias ilhas satélites que depois se tornam difíceis de analisar e obter, como costumamos dizer sempre, one single source of the truth. Portanto, e com isto termino a minha apresentação, não sei se estou on time ou não, mas era isto que tinha para vos apresentar.